Meus caros, hoje é 4 de dezembro de 2022 e por isso decorreram 42 anos desde o acidente ou atentado de Camarate, em que morreram Francisco Sá Carneiro, na altura Primeiro-Ministro de Portugal, Adelina Mar da Costa, Ministra da Defesa, e respectivas esposas, os dois pilotos e ainda um terceiro acompanhante, num Cessna que caiu sobre Camarate. Depois de 10 comissões de inquérito, depois de investigações levadas a efeito pela Judiciária e por peritos estrangeiros, muito conceituados, a verdade é que nunca se conseguiu provar que se terá tratado de um acidente ou de um atentado. As comissões de inquérito, algumas concluíram que foi acidente, outras foram inconclusivas e outras terminaram por uma dissolução da Assembleia da República, portanto ficou tudo em águas de bacalhau. A nossa justiça não funcionou uma vez mais e ficámos todos na dúvida. Mas houve pessoas que não ficaram com dúvida nenhuma. Uma delas é o nosso atual Presidente da República, que há 2 anos, em 2020, dizia, alto e bom som, que Sá Carneiro não morreu na sequência de nenhum acidente, portanto terá sido um atentado. Ora, este depoimento contraria as conclusões da Justiça Portuguesa, que, como não conseguiu provas de que fosse um atentado, tem que declarar que o incidente terá sido um acidente. Mas foi a primeira vez que um Presidente da República, em funções, fez uma declaração em que assume que a morte do antigo Primeiro-Ministro se deve a um atentado. Embora, diz Marcelo, talvez não dirigido necessariamente a Sá Carneiro. Diz ele: formei uma convicção como cidadão que mantenho que não se tratou de nenhum acidente e lamentou que a última decisão da Justiça não tenha podido contar, por causa do tempo, entretanto não foi suficiente, com mais dados probatórios e, enfim, em última decisão tenha dito que não havia provas suficientes para apontar para o atentado. Mas não havia provas suficientes para apontar também para o acidente, portanto. Neste testemunho do Presidente da República, que enviou ao Expresso, ao programa televisivo da Sociedade Irmãos Costa, ou da Televisão Doente, como queiram, mostrou que ficou por definir a verdade em termos jurisdicionais acerca da morte de Francisco Sá Carneiro e todos aqueles que o acompanhavam. Já antes, na cerimónia de homenagem a Francisco Sá Carneiro, que tinha decorrido no Grêmio Literário e que juntou muitos dos antigos líderes e primeiros-ministros do PSD, bem como antigos presidentes também do CDS, o Presidente da República assumiu ser muito frustrante ter de admitir que o tempo acabou por não facilitar uma decisão jurisdicional mais sedimentada, com mais base probatória, o que o teria aquietado, como cidadão a si própria, qualquer que ela fosse. Não há dúvida, pois, que o nosso ainda Presidente da República tem a convicção de que Camarate foi um atentado e não um acidente. E realmente é notável que um Presidente da República contrarie desta forma chocantemente as conclusões, também elas muito dúbias, da Justiça Portuguesa. Aqui temos a primeira figura do Estado português a não confiar na própria Justiça Portuguesa. E não é o único. José Esteves, o alegado autor da bomba que teria derrubado o avião, teria incendiado o Cessna, veio dizer quase o mesmo. Ele disse que foi vítima de perseguição por parte da Judiciária a partir do momento em que passou a defender publicamente que a tragédia de Camarate foi um atentado. Num artigo do Diário de Notícias, de 17 de maio de 2013, José Esteves diz que Camarate foi isto, um atentado encoberto pela Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é uma polícia bandida e contumaz, cito, porque encobriu e nunca respondeu por estes crimes que tem cometido, afirmou José Esteves no final da audição à porta fechada na 10ª Comissão de Inquérito à Tragédia de Camarate. Em declarações à Lusa, José Esteves diz que transmitiu aos deputados a convicção de que o atentado de Camarate foi encoberto pela Judiciária, apontando o nome de alguns agentes que acusa de o terem ameaçado com prisão ao longo dos anos
caso ele não dissesse que Camarate tinha sido um acidente. Num depoimento entregue aos deputados, José Esteves afirmou que fabricou uma bomba para explodir no avião que caiu em Camarate a 4 de dezembro de 1980, mas afirma-se convicto de que não foi o engenho que fabricou que fez cair o Cessna. José Esteves sugeriu uma acariação com Farinha Simões, que publicou na internet um depoimento em que afirma ter participado na organização do atentado e foi chamado a prestar depoimento na 10ª Comissão de Inquérito, mas recusou responder aos deputados porque a audição era à porta fechada. Sugeriu, inclusive, uma acariação com Fernando Farinha Simões, que confessou a autoria ou a coautoria do atentado, e José Esteves já tinha dito que estava a ser utilizado como bode expiatório para o caso de operação correr mal e os seus autores serem presos. Recordo aqui que a explosão da aeronave Cessna num bairro da freguesia de Camarate provocou a morte do então Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, Senua Becassi, sua mulher, Ministro da Defesa Adelina Mar da Costa, do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro António Patrício Gouveia, assim como dos 2 pilotos do aparelho. O caso nunca chegou a ser julgado, perdurando ainda 2 teses na opinião pública. Para uns foi acidente, para outros foi atentado. A verdade é que, recuando no tempo, o Observador, num artigo de 23 de junho de 2015, trazia a seguinte notícia: Camarate, a testemunha central, foi assassinada, conclui comissão de inquérito. Em 1983, José Moreira preparava-se para revelar tudo o que sabia sobre a queda do Cessna na véspera de testemunhar. No entanto, foi encontrado morto. A tese de morte acidental é agora refutada pela comissão. Este pode ter sido o último capítulo da investigação à tragédia de Camarate e, mais uma vez, todos os indícios recolhidos voltam a apontar para uma conclusão. A queda do Cessna, que vitimou, entre outras pessoas, Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa, teve de facto mão criminosa. A conclusão não é nova, mas existem ainda assim peças a juntar ao puzzle em que se transformou esta noite de 4 de dezembro de 1980. De acordo com o relatório parlamentar da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate, a que o Observador teve acesso, José Moreira, testemunha central de todo o processo, e Isabel Silva, a sua companheira, foram, com um elevado grau de confiança, assassinados a poucos dias de José Moreira revelar no Parlamento tudo o que sabia sobre o caso. Estas conclusões desmentem a tese de morte acidental, que chegou a ser dada como certa na altura, e colocam a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República no centro das suspeitas. Segundo o relatório preliminar, assinado pelo deputado Pedro Doó, a investigação foi deficitária, com deficientes lacunas. Embora nunca seja mencionada a palavra encobrimento, o relator conclui que é difícil que aquelas falhas tenham devido apenas a eventuais descuidos. As mortes de José Moreira e de Isabel Silva, que terá sido apenas uma vítima colateral, sempre estiveram envolvidas em grande mistério. De acordo com o relatório preliminar, não foi desmentido que José Moreira, proprietário de aviões, colocou uma aeronave à disposição da campanha presidencial do general Soares Carneiro, candidato apoiado por Sá Carneiro. Avião esse que foi apreendido poucos dias antes da fatídica noite. Depois da tragédia de Camarate, José Moreira terá financiado uma investigação privada ao homicídio de Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa e estava pronto para depor na primeira comissão de inquérito do caso. No entanto, a 5 de janeiro de 1983, a poucos dias da audição, José Moreira e a mulher foram encontrados mortos em casa por inalação de monóxido de carbono. Ora, de acordo com a análise dos tecidos elaborada pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses a pedido da 10ª Comissão de Inquérito, José Moreira apresentava sinais de rupturas dos alvéolos pulmonares, o que só pode acontecer em 2 situações: afogamento ou asfixia mecânica. Ou seja, descartada a hipótese de afogamento, José Moreira foi de alguma forma impedido de respirar. A hipótese de suicídio também foi analisada, mas foi descartada. Todos os indícios parecem apontar noutra direção. A disposição dos corpos, bem como algumas marcas encontradas nos cadáveres, algumas escoriações nos joelhos e no ombro esquerdo, para além de um desvio do septo,
e hemorragia nasal, e a virtual impossibilidade dos elevados níveis de monóxido de carbono advirem daquele esquentador indicam que não se terá tratado de nenhum suicídio. Pode ler-se no documento: se dúvidas restassem, o relatório acrescenta: conclui-se que a morte de José Moreira e Isabel da Silva não foi acidental, mas terá sido provocada por terceiros. E, já em 83, as análises dos cadáveres do casal apontavam para a ruptura dos alvéolos pulmonares. No entanto, esses exames só foram juntos a 11 de abril, 4 meses depois das mortes de José Moreira e de Isabel da Silva, e sem nunca terem chegado à mão do médico responsável pela autópsia. Isto por inoperância da PJ, cuja investigação falhou, concluiu a comissão. Na altura, e apesar de todos os indícios apontarem para a fragilidade da investigação da PJ, a Procuradoria-Geral da República teve um entendimento diferente. A investigação disciplinar conduzida pela PGR não identifica falhas relevantes na atuação da PJ e do Instituto de Medicina Legal, mas, para a Comissão, não restam dúvidas. Diz que a investigação disciplinar produziu um relatório que omite de forma gritante factos relevantes que podiam não só confirmar uma deficiente atuação da Polícia Judiciária, como resultar também na possibilidade da exclusão da tese de morte acidental de José Moreira e Elizabeth Silva. Pelo relatório se conclui que esta omissão foi deliberada com o único objetivo de corroborar a tese inicial aventada pela Polícia Judiciária. Ora, meus caros, esta conclusão é gravíssima porque ela coloca a Polícia Judiciária como cúmplice do atentado. O Fundo da Defesa Militar do Ultramar e as ligações à exportação de armas do Irão. Há muito que se discute que o alegado homicídio de Adelina Mar da Costa, então Ministro da Defesa, está relacionado com a investigação que estava a conduzir ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar e os entraves que estava a colocar à exportação de armas para o Irão. Agora a Comissão de Inquérito veio acrescentar novos detalhes. Apenas 2 dias antes do atentado, Adelina Mar da Costa terá pedido esclarecimentos adicionais ao gabinete do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre a expedição de armas para o Irão, o que parece indiciar que existia de facto a exportação de armamento para um país asiático feito à revelia, ou pelo menos sem o conhecimento completo do Ministro da Defesa. Na mesma altura, também Francisco Sá Carneiro pediu esclarecimentos adicionais relativamente à exportação de armas para países como a Guatemala, Argentina e Indonésia. De acordo com o relatório preliminar, há pelo menos 3 registros de troca de armamento acontecido ao Irão, com o solo luso como palco. Ainda em 1980, houve lugar a um transbordo de munições de um avião israelita para um avião da Iran Air, no aeroporto da Portela. Mais tarde, 4 dias após o atentado e depois de analisada a correspondência entre o Gabinete de Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi possível apurar a expedição de armas para o Irão. E já em 1981, a 26 de janeiro, quando ainda vigorava o embargo comercial ao país asiático, volta a ser possível encontrar registros de envio de material militar para o Irão. Ou seja, apesar de existir um corte de relações entre Portugal e outros países europeus com o Irão, foi possível apurar que existiu pelo menos em 3 ocasiões transporte de armas para aquele país asiático sem autorização expressa do Ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa. Embora a Comissão não tenha conseguido encontrar um nexo de causalidade comprovável entre o Fundo do Ultramar e o comércio de armas, há pormenores que continuam por explicar. Por exemplo, como é que um fundo que foi formalmente extinto em 1980 permaneceu ativo como fundo privativo até 1993, ano em que foi materialmente extinto, tendo sido utilizado cerca de 481 milhões de escudos nesse período sem qualquer escrutínio. 481 milhões de escudos. Mais, a análise às contas anuais de gerência do Fundo Privativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 82 e 92 permitiu concluir que houve gastos não documentados envolvendo, por exemplo,
obras e construções. Mas o mistério adensa-se verdadeiramente quando se recua antes da morte de Sá Carneiro e Adelino Amar da Costa. Entre 78 e 80, as contas anuais do Fundo do Ultramar não foram aprovadas pelo então Presidente da República e Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ramalho Yanes. E o mistério em torno dos valores que saíram e entraram do fundo, que já não era recente. Em comissões de inquérito anteriores, Maria da Conceição Rodrigues, inspetora de finanças que avaliou as contas do Fundo do Ultramar, já tinha revelado as dificuldades em descobrir o rastro desse dinheiro. Nós vimos que havia dinheiro fora do fundo que saiu e que esteve ou não a financiar qualquer outra coisa, não sabemos o quê. Pode ter estado aplicado noutros bancos, não sabemos. Sabemos que esteve fora e que depois voltou, sublinhou na altura. Continua, no entanto, sem ser possível estabelecer-se um elo de ligação claro entre o Fundo do Ultramar e a exportação de armas e a morte do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa. Quase 35 anos e 10 comissões parlamentares depois, continua sem se perceber o que aconteceu a 4 de dezembro de 1980. De acordo com o relatório preliminar, não foi possível retirar dos depoimentos dos confessos perpetradores do atentado de Camarate, designadamente Fernando Farinha Simões, José Esteves e Carlos Miranda, qualquer elemento coerente, inequívoco e irrefutável que permita o melhor esclarecimento do atentado que vitimou Sá Carneiro, Snoub Cassis, Amaro da Costa, o chefe do gabinete do primeiro-ministro, António Patrício Gouveia, assim como os 2 pilotos do avião. O direito ao bom nome das pessoas envolvidas nas acusações dos confessos perpetradores leva a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a afirmar que as sucessivas declarações de Farinha Simões e de José Esteves, são e só uma versão incoerente dos trágicos acontecimentos que conduziram à tragédia de Camarate. É o que conclui a Comissão. Resumindo e concluindo a história. Terá sido um atentado ou um acidente? 42 anos depois, o mistério continua por resolver. Após várias investigações e 10 comissões parlamentares de inquérito, continua por apurar o que aconteceu na noite de 4 de dezembro de 1980. A queda da aeronave em que seguia Sá Carneiro e Amar da Costa despenhou-se, vitimando os 7 passageiros que seguiam. Lá dentro, o caso continuou a gerar várias dúvidas e suspeitas. As várias investigações feitas ao caso trouxeram a público conclusões distintas e quer a tese de acidente, quer a de atentado foram várias vezes refutadas e outras tantas reforçadas. O que aconteceu realmente naquele fatídico dia continua por se descobrir. O que era para ter sido apenas uma viagem para apoiar o encerramento da campanha do general António Soares Carneiro, o candidato da Aliança Democrática à presidência da República no Porto, transformou-se num dos maiores mistérios de sempre da história do país. O Cessna, que seguia o Primeiro-Ministro e a mulher Snoub Cassis, a Lina Amar da Costa, a Maria José Pires, o chefe de gabinete de Sá Carneiro e 2 pilotos, despenhou-se pouco depois da descolagem no aeroporto de Lisboa. A tragédia resultou na morte inesperada e prematura de todos os que seguiam na nave. Apesar de terem batido em 5 habitações e 3 automóveis no bairro residencial das Fontainhas, em Camarate, não houve mais mortes a registrar da aparatosa queda do Cessna, que interrompeu os noticiários daquele dia. As investigações começaram logo no próprio dia da tragédia e rapidamente se percebeu que havia peças do puzzle que não encaixavam. E inúmeros testemunhos contraditórios. Houve quem dissesse que o avião já estava em chamas quando embateu contra as habitações e quem alegasse que o Cessna já se tinha incendiado ainda antes de embater contra os cabos de alta tensão e ter caído. As autoridades concluíram inicialmente que o acidente tinha sido causado pela falta de combustível e excluíram a tese de crime. Mas terá este sido o atentado encomendado pela CIA?
As desconfianças que se mantiveram após a conclusão das investigações iniciais levaram à abertura de várias comissões parlamentares de inquérito, 10 ao todo, com a primeira comissão de inquérito, constituída em novembro de 82, a recomendar o aprofundamento das investigações criminais. Mas as investigações foram suspensas em 83. Mais tarde, em 88, a quarta comissão de inquérito concluiu que as entidades oficiais construíram uma hipótese de acidente sem fundamentação técnica plausível e a tese de atentado ganha força. Seguiram-se novas comissões de inquérito, que insistiram na tese de sabotagem, mas nunca ninguém chegou a ser incriminado. O caso prescreveu em setembro de 2006, de forma inconclusiva. É então nesse mesmo ano que surge José Esteves, ex-agente de segurança, que confessa a autoria da queda do Cessna, onde seguia Sá Carneiro e Amaro da Costa, e admite publicamente que colocou um engenho explosivo no avião. A intenção, disse-o inicialmente, era apenas de dar um aviso ao candidato presidencial Soares Carneiro. Das suas palavras, terá sido ele quem fabricou a bomba, ele, José Esteves, mas era esperado que o engenho se incendiasse antes da descolagem. Anos mais tarde, em 2012, surge uma carta de 18 páginas onde o alegado agente da CIA, Fernando Farinha Simões, reclama ter sido também ele um dos organizadores do atentado do Camarate. A carta, escrita na prisão de Valdejudeus, onde estava preso por outros crimes, vinha anexada com uma declaração onde autorizava José Esteves a divulgar a carta na internet. Finalmente, decidi falar por obrigação de consciência, disse no documento, onde expunha vários nomes e vários pormenores sobre o caso de Camarate. Segundo Fernando Farinha Simões, terá sido a mando da CIA que planeou o atentado de Camarate. O alvo principal da bomba era o ministro Adelino Amaro da Costa, por estar a tentar acabar com o tráfico de armas, a investigar o fundo do ultramar e a tentar acabar com os lobbies instalados. Sá Carneiro estava também, segundo ele, na mira da CIA, por ser anti-americano e por apoiar Amaro da Costa. Afastar estas duas figuras da vida política era impossível, pois a AD tinha ganho as eleições. Restava, portanto, a via de um atentado. Lia-se na carta de Fernando Faria Simões. As declarações de José Esteves e de Fernando Farinha Simões levaram à abertura de uma nova comissão de inquérito em 2013, a 10ª e última, que ouviu os dois alegados autores do atentado, mas às inúmeras perguntas continuaram sem resposta, vieram juntar-se outras contradições por parte dos dois confessos autores do crime. José Esteves, que inicialmente tinha dito que o atentado tinha como objetivo dar um aviso a Soares Carneiro, referiu então que o alvo era Adelino Amaro da Costa, que estava a criar problemas no transporte de armas. O ex-agente disse também que foi pago pelo agente da CIA Frank Sturgis. Este foi um dos assaltantes do edifício do Watergate que levou ao fim da presidência de Richard Nixon e que teria então sido pago por ele para criar uma bomba e que o engenho explosivo que criou não teria causado o acidente. Revelou ainda que dias antes tinha reunido com Fernando Farinha Simões, com Simon Lee Rodrigues, que teria alegadamente colocado a bomba no avião, e Carlos Miranda, especialista em explosivos, que tinha sido comandante da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Ouvidos em comissão de inquérito, nem todos quiseram colaborar e foram encontradas várias incongruências. Certo é que o ex-ministro da Defesa tinha pedido 2 dias antes do atentado esclarecimentos adicionais ao gabinete do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre a expedição de armas para o Irão. Armas essas que estariam a ser exportadas sem o conhecimento do governo. Também Sá Carneiro tinha pedido na mesma altura esclarecimentos adicionais relativamente à exportação de armas para países como a Guatemala, Argentina e Indonésia. Ora, esse desconforto no governo com o negócio das armas foi apontado como a verdadeira razão para o atentado. A 10ª Comissão disse que o caso de Camarate teve mão criminosa, desmentindo a primeira versão oficial que teria sido um acidente.
A queda do avião em Camarate na noite de 4 de dezembro deveu-se a um atentado, lê-se no relatório final da Comissão de Inquérito. Conclui-se também que uma das testemunhas centrais do caso foi morta de forma suspeita. José Moreira, dono do Cessna utilizado na campanha presidencial, e Elizabeth Silva foram assassinados no início de janeiro de 83, depois de terem levado a cabo uma investigação própria ao caso. Foram encontrados mortos em casa por inalação de dióxido de carbono, dias antes de testemunharem no Parlamento. Em agosto deste ano, Alexandre Patrício Gouveia, irmão do chefe de gabinete de Sá Carneiro, uma das vítimas do caso Camarate, escreveu um livro onde defende que o atentado de Camarate terá sido a autoria de 5 elementos ligados ao Partido Republicano dos Estados Unidos e por agentes da CIA. No livro Os Mandantes do Atentado de Camarate, o envolvimento americano, ele revela que a venda clandestina de armas ao Irão foi o motivo que levou ao atentado. Alexandre Patrício Gouveia investigou o caso durante 4 anos e relata que a venda ilegal de armas ao Irão passava por Portugal, apesar do país, tal como vários outros países europeus, estarem de relações cortadas com o regime iraniano. No livro, fala ainda do fim à vista do projeto político da AD, que, sem as mortes de Francisco de Sá Carneiro e de Adelina Mar da Costa, podia naturalmente ter governado o país durante 2 ou 3 legislaturas seguidas. Meus caros, e é tudo isto que se sabe sobre Camarate. Formalmente, a Justiça não conseguiu acusar ninguém, não provou que houvesse crime ou atentado, mas na prática tudo indica que realmente o acidente foi provocado por um atentado planeado à longa data, envolvendo vendas de armas ilegais para o Irão, a CIA e alguns dos seus agentes em Portugal. Não vou, neste vídeo, que já vai longuíssimo, entrar numa outra dimensão, a dimensão política, e levando só a ponta do véu das ótimas relações que um político português bem conhecido na altura tinha com Franco Carlucci, com as cúpulas da CIA. Se realmente a CIA esteve envolvida, e tudo indica que sim, pelo menos o fabricante da bomba José Esteves e o Farinha Fernandes, que encomendou o serviço, e o Li Rodrigues, que colocou a alegada bomba no avião, os 3 são unânimes a dizer que foi a CIA quem pagou este serviço. Se assim é, teríamos que investigar quem é que tinha as melhores relações com a CIA em Portugal. A quem é que a CIA ajudou e naquele momento, bem, a quando a preparação do 25 de novembro. Porque isto, meus caros, está tudo ligado. A CIA não trabalha para bem de nenhum povo, trabalha para bem do establishment dos Estados Unidos da América e do governo que estiver em funções, salvo raras exceções. Portanto, a CIA trata dos interesses americanos na sua geoestratégia mundial. Naquele momento em Portugal, era preciso apoiar o seu antigo aliado. Deixo-vos isto como trabalho de casa. Quem é que era o grande amigo de Franco Carlucci em Portugal em 1980? Deixem o vosso trabalho na caixa de comentários aqui em baixo. Muito obrigado e até à próxima.